Oi, pessoal. Vamos continuar aí. Última parte, então, parte 4. Vamos resolver os exercícios 5 e 6 das aulas 18 e 19, da soma da PG, né? Esse é um assunto que aparece com muita frequência aí nos vestibulares, muita frequência mesmo, tá? E não só isso, né? Soma dos termos da PG. É muito comum aparecer esse assunto misturado aí com PA, né? Misturado com outras sequências aí, que é inclusive o que a gente vai ver nos próximos encontros, aí nas próximas aulas da apostila, tá? Então já dando um spoiler aí, né, das próximas aulas aí, a gente vai, a gente não está finalizando ainda a PG, né? Porque a gente vai fazer aí um resuminho e resolver mais exercícios aí, inclusive exercícios mais difíceis aí, tá? Misturando todas as coisas aí. Beleza? Bom, então vamos lá, né? Exercício 5 da estadual aí de Feira de Santana na Bahia 2016, né? Eu falei para vocês tomarem cuidado aí com esse exercício, então vamos ler o enunciado aqui. Estou me ajeitando aqui. Bom, se infinitos quadrados cujas áreas formam uma PG decrescente de razão Q, né? Então ele falou que é uma PG decrescente, ou seja, se a razão é Q e ela é decrescente, essa razão Q é menor que 1 para ser decrescente, tá? Pudessem ser empilhados, como na figura, e o quadrado da base tivesse a área de 1 metro quadrado, a altura da pilha em metros seria... Então, olha só, né? Então, a gente tem esse primeiro quadrado aqui de área 1, o segundo quadrado de área Q. Então, esse é o detalhe que eu falei para vocês tomarem cuidado, que é a área, tá? O terceiro quadrado de área Q quadrado, o quarto quadrado de área Q ao cubo, ou seja, a sequência das áreas é uma PG de razão Q. E a gente quer a altura da pilha. Então, uma opção é pensar aí na sequência nessa PG das áreas, estabelecer uma PG aí, uma relação, né, melhor, com a PG aí das alturas e resolver. Inclusive, eu já falei uma coisa aí, não sei se você pensou nisso, uma coisa diferente. Então a gente tem uma PG das áreas e tem uma PG das alturas? Dá para garantir que as alturas formam uma PG? A resposta é assim, mais ou menos dá para garantir. Né? Para garantir mesmo, tem que fazer dedução. Mas se a gente quer somar infinitos termos, pensa agora em termos, né, de bom senso. Queremos somar infinitos termos dessa sequência. Ué, a gente só sabe somar infinitos termos se for PG. Então, provavelmente, vai ter que aparecer PG nas alturas para a gente calcular a altura da pilha, porque a altura da pilha é a soma das alturas desses quadrados, aí, ou da soma dos lados desses quadrados. E aí, se eu quero somar até infinito, então tem que ser uma PG, né? Usando bom senso. Mas dá para deduzir, isso aí é o que a gente vai fazer agora. Então, olha só, agora fazendo uma resolução formal, né? Primeiro, notem que a altura desse primeiro quadrado é o lado do primeiro quadrado e o lado do quadrado é a raiz quadrada da área. É daí que vem a operação de raiz quadrada. Você lembra que a gente viu, inclusive, nas primeiras aulas da apostila 1, né? Que a operação de raiz quadrada surgiu justamente da ideia do lado do quadrado. Se um quadrado tem área 17, quanto que é a medida do seu lado? É a raiz quadrada de 17, né? Então, essa é a ideia. Então, se a área é 1, o lado é a raiz quadrada de 1. Bom, considerando agora esse segundo quadrado, se a área é Q, o seu lado é raiz de Q. Considerando agora o terceiro quadrado, se a área é Q quadrado, o seu lado é raiz de Q quadrado. Sendo Q um número positivo, porque é a área aqui, então dá o próprio valor Q, mas vamos deixar indicado assim, raiz de Q quadrado. E assim sucessivamente, né? Esse quadrado aqui, o lado é raiz de sua área, raiz de Q ao cubo, né? Lembra que isso aqui são as áreas, hein?
né? Então, os lados são as raízes quadradas de Q. Então, a altura total da pilha, ou seja, daqui até lá em cima, é a soma dessa sequência de valores. É a soma raiz de 1 mais raiz de Q mais raiz de Q quadrado mais raiz de Q ao cubo e assim sucessivamente, né? Então, olha só, tá aqui a sequência das alturas, 1, raiz de Q quadrado, raiz de Q ao cubo, raiz de Q à quarta. Então, essa sequência aqui é uma PG de razão raiz de Q. Vocês concordam? Porque 1 vezes raiz de Q dá raiz de Q, vezes raiz de Q dá raiz de Q ao quadrado, vezes raiz de Q dá raiz de Q ao cubo e assim por diante. Então, a altura é a soma dos infinitos termos dessa PG de razão raiz de Q. Então, vai ser o A1, que é 1, né, sobre 1 menos a razão, que é raiz de Q. Aqui tem um probleminha de notação, mas vamos deixar assim mesmo. Cuidado que esse Q não é esse Q. Estranho, né? Mas, enfim, esse Q aqui é o Q da fórmula, né? Da razão da soma dos infinitos termos. E a razão dessa PG é raiz de Q. Então, outra orientação, outro cuidado. Cuidado com a anotação, com a maneira que você escreve as coisas. Por isso que nesse caso, ó, é bom escrever a sequência. Né? Se você não escreve a sequência ou não faz isso na figura, você vai se confundir, tá? E com essa confusão, não sei se alguém caiu nessa pegadinha entre aspas, né? Nessa falta de atenção. Você teria assinalado a alternativa A, que não é a correta, né? Bom, então essa é a soma. Notem que não tem nenhuma das alternativas assim. Aí o que a gente faz para chegar nas alternativas é racionalizar, entre aspas, isso aí, né? Então, para eliminar esse radical do denominador, a gente multiplica em cima e embaixo por 1 mais raiz de Q. Né? Se aqui tem 1 menos raiz de Q, olha só, multiplicamos em cima e embaixo por 1 mais raiz de Q. Né? Ou multiplicamos pela fração 1 mais raiz de Q sobre 1 mais raiz de Q, que simplificando dá 1, então não estou alterando, né, o valor da expressão. Aí na parte de cima, 1 vezes 1 mais raiz de Q dá o próprio 1 mais raiz de Q. Na parte de baixo, produto notável, né? Essa é a ideia de multiplicar por 1 mais raiz de Q. Produto notável é aquele A menos B vezes A mais B, que vocês viram na frente C, nas primeiras aulas da frente C, né? Então, isso vai dar o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que é Q. E na parte de cima, 1 mais raiz de Q, e isso está na alternativa D. Beleza? Uma última consideração aqui, só reforçando, vocês viram como é importante aquela parte inicial de, né, conceitos básicos de fatoração, produtos notáveis, radiciação, potenciação, tudo isso aí é fundamental, né, para a gente agora conseguir resolver esses exercícios aí, né? Então, quem esqueceu aí dessas coisinhas, volta lá para a apostila 1, né? Volta, refaz aí os exercícios. Senão não adianta nada, né? Você tentar estudar isso aqui sem saber aquela parte inicial, puxa vida, você não vai conseguir resolver os exercícios, né? Bom, inclusive o exercício 6. Então, olha só, se você não tinha conseguido resolver o exercício 6, pausa aí, pensa no exercício 6, né? E aí na sequência continua. Vamos lá então. Olha só, exercício 6, VUNESP dezembro de 2014, né? Lembrando que eu ponho aqui o mês, porque o vestibular da VUNESP tem 2 aplicações, né? Uma no meio do ano e uma no final do ano, tá? Então, olha só. Para cada n natural, seja o número k índice n é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes pontinhos, pontinhos, raiz de 3, repetindo-se o procedimento n vezes. Aí menos raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, repetindo-se o procedimento n vezes.
Para quem falou, Yudi, esse N aí é o que? A quantidade de 3 que aparece, a quantidade de radicais, né? Na verdade, não precisa se preocupar com isso, pelo seguinte, olha o que vem depois. Se N tende ao infinito, né, que nem a soma dos infinitos termos, a gente vai fazer isso infinitamente. Então a gente lê essa expressão dessa forma. Se N tende ao infinito, para que valor se aproxima Kn? Ou seja, o Kn vai dar quanto para n igual a infinito? Né? Bom, questão dissertativa. E aí não tem nem como ficar analisando as alternativas, né? Então temos que fazer a continha aí. Então olha só, vou apresentar duas estratégias diferentes aí para vocês. Uma estratégia usando o assunto aí que é PG e depois uma outra estratégia aí escapando de PG, tá? Então dá para resolver isso aí sem PG. Então olha só, mas usando PG, né? Vê se vocês concordam comigo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 até infinito, apareceu uma multiplicação aqui dentro desse primeiro radical aqui grandão de fora. Se apareceu uma multiplicação, tinha propriedade envolvendo multiplicação dentro de radicais. Que era assim, ó, vamos considerar esse 3 como sendo um valor A, então vai dar raiz de A vezes isso tudo aqui, ó, como sendo um valor B. Olha só, né? Então a gente tem a raiz de A vezes B. E aí tinha a propriedade. Olha só, propriedade da radiciação, raiz de A vezes B é raiz de A vezes a raiz de B, sendo A e B não negativos. Que lembrando, se tiver negativos, no universo dos reais não dá, né? Então, raiz de A vezes B, raiz de A vezes raiz de B. Então, eu posso dividir esse primeiro radical em 2. Vai dar o raiz de A vezes o raiz de B. Então, olha só o que vai sobrar. Raiz de Sol A vezes raiz de Sol B. Beleza? Bom, vamos esconder agora isso e vamos lembrar de outra propriedadezinha aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui, ó, tá vendo? Então, apaguei agora para ficar mais claro. Aqui sobrou uma raiz dentro de outra raiz. Propriedade da radiciação, outra propriedade, raiz emésima, né? Da raiz enésima de um valor A. Quando tem um radical dentro do outro, a gente escreve um único radical de mesmo radicando A e multiplicamos os índices. Então é isso que a gente pode fazer aqui, ó. Essa raiz com essa outra raizona, raiz de raiz, a gente escreve um só radical e multiplica. 2 vezes 2 dá 4. Então olha só o que vai sobrar. Essa raiz de 3 a gente conserva, a raiz quarta de tudo isso que estava aqui dentro. Deixa eu até reforçar aqui para vocês. Opa, deixa eu voltar. Não, verdade, era isso que eu... Opa, também não é isso. Deixa eu voltar aqui. Droga. Aqui, é isso, né? Então, olha só, né? Notem que essa parte aqui de dentro, ó, né? Essa parte que eu estou destacando, raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 infinito. Apareceu aqui, ó, copiei aqui e esse raiz de raiz que virou a raiz quarta. Deu para perceber aí o que está rolando, então? Né? Cuidado para não se confundir aí, tem um monte de radicais aí, você pode acabar se confundindo, né? Bom, de novo agora usamos a propriedade. Então, olha só, usando a propriedade de novo, deixa eu até mudar a cor aqui, deixa eu pôr vermelho, né? Se aqui é o A e se isso tudo aqui é o B, tá vendo? Então a gente tem raiz quarta de AB. Raiz quarta de AB é raiz quarta de A vezes raiz quarta de B. Propriedade da radiciação. Então, olha só, vai dar o raiz de 3 que a gente conservou, raiz quarta de A, que é raiz quarta de 3, e raiz quarta de B. Quem que é o B? Essa parte aqui, a raiz de 3 vezes raiz de 3 até infinito. Deu para acompanhar aí, ó? Deixa eu até apagar
toda a tinta do slide. Aê, olha só, né? Então, a raiz quarta do 3 conservou e ficou a raiz quarta dessa raiz quadrada de 3, pontinhos, pontinhos, pontinhos. E aí, mais uma vez, aplicando aquela propriedade, raiz quarta da raiz quadrada, a gente escreve um único radical e multiplica os índices. 4 vezes 2, lembrando que aqui o índice é 2, ó, né? 4 vezes 2 dá 8. Então, olha só o que vai sobrar. Essa raiz de 3, essa raiz quarta de 3, e raiz quarta da raiz quadrada, da raiz oitava, né? De 3 vezes pontinhos, pontinhos, pontinhos até o final. Na verdade, infinitamente, porque a gente está calculando isso quando n está tendendo ao infinito, né? E aí, aplicando mais uma vez a propriedade, deu para entender a lógica agora, né? Fiz passo a passo aí, essa expressão vai dar, né? Deixa eu voltar aqui. Essa expressão vai dar raiz de 3, raiz quarta de 3, raiz oitava de 3, raiz índice 16 de 3 é o próximo, porque vai dar 8 vezes o próximo índice, que é 2, né? Então, raiz 16, raiz índice 32 e assim por diante. Agora sim, ó, usando a propriedade, raiz índice n de a elevado a m, a gente poderia escrever, ou podia escrever como a elevado a m sobre n. Ou seja, essa raiz de 3 a gente pode escrever como sendo 3 elevado a 1 sobre 2, 3 elevado a meio. Essa raiz quarta de 3 a gente pode reescrever como sendo 3 elevado a 1 sobre 4. Essa raiz oitava de 3 é 3 elevado a 1 sobre 8. E assim por diante. Então, olha só o que vai sobrar. 3 elevado a meio, vezes 3 elevado a 1/4, vezes 3 elevado a 1/8, infinitamente. O próximo seria, vou escrever aqui, ó, 3 elevado a 1 sobre 16, né? Infinitamente. Conclusão, então, usando aquela outra propriedade da potenciação. Se a gente conserva a base 3, soma os expoentes, a gente tem a expressão 3 elevado a meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1 sobre 16. E essa soma aqui no expoente vai até infinito. E a gente recai, obviamente, como era de se esperar, porque a gente está indo até infinito, só sabemos somar até infinito em PG, né? Então, recaímos na soma dos infinitos termos de uma PG, onde o A1 é meio e a razão é meio. A gente está multiplicando por meio. E aí, olha só, soma dos infinitos termos vai ser, né? Lembrando aqui, A1 sobre 1 menos Q, meio sobre 1 menos meio, 1 menos meio dá meio, meio sobre meio dá 1. Deixa eu só abrir um parênteses rápido aqui antes da gente continuar. Todos os 3 exercícios de soma dos infinitos termos a gente fez com razão meio. Só que a razão não precisa ser sempre meio. Mas vocês viram que aparece com muita frequência? Tudo questão de vestibular, né? Aparece com muita frequência, né? PG de razão meio. 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, que nem o exemplo que eu dei lá no primeiro vídeo. Ou meio mais 1/4, mais 1/8, que nem apareceu aqui. Ou, né, 8 mais 4, mais 2, mais 1, mais meio, né, como apareceu no anterior. Então, como isso é uma coisa muito frequente, você pode acabar memorizando isso. Então, quem treinou bastante, fala, essa soma aqui, ó, meio mais 1/4 mais 1/8, essa eu já sei que dá 1, né? Ou 1 mais meio mais 1/4, que nem a história da formiguinha. Isso aí dá 2, né? De tanto utilizar, você acaba memorizando, tá? Mas, enfim, aparece bastante. Então, esse expoente aqui vai dar essa soma que é 1. Então, essa conta dá 3 elevado a 1, que é 3. Né? Então, essa conta aqui se aproxima de 3. E se você fizer a mesma coisa para cá, ó, essa conta vai se aproximar de 2. É a mesma lógica daqui, só que ao invés da base aqui ser 3, a base ali vai ser 2. Vai ser tudo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 até o final, vai dar 2. Tá? Mas, né, vamos resolver de outra maneira antes da gente finalizar o exercício. Segundo modo, sem usar PG agora. E esse segundo modo,
seria o único modo caso eu estragasse um pouquinho aqui o exercício. Vamos estragar? Ó, vou dar uma estragadinha aqui, deixa eu ver a cor do meu pincel aqui, vou mudar para preto. Ó, vou estragar aqui no enunciado, olha só, estragando. Se ao invés de vezes aqui fosse mais, aqui fosse mais, aqui fosse, mais até infinito, né? E aqui também, tudo mais, estragou o exercício. Porque se fosse tudo mais, eu não poderia usar essa propriedade que foi a primeira que eu usei de cara. Raiz de A vezes B é raiz de A vezes raiz de B. Agora, raiz de A mais B não é raiz de A mais raiz de B. Então, dando só a propriedade, não daria para resolver por PG, tá? Estragou pra caramba o exercício, caso fosse tudo mais. E aí, como é que a gente faz então? Então, olha só, segundo modo aqui, tá? E aí, com mais eu vou deixar para vocês, hein? Com mais, né, muda a estratégia aí um pouquinho. A gente chama o resultado dessa conta de x. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 até infinito é o x. Então, se eu pergunto para vocês, pessoal, quem é o x? Vocês vão me responder, o Yudi, tá escrito aí, o x é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 até infinito. E o contrário, se eu falo para vocês, pessoal, quanto que vale raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 até infinito? Vocês têm que falar imediatamente, Yudi, esse aí é o x. Ou seja, olha só, então, esse pedaço da conta, né? Esconde isso aqui momentaneamente. Faz de conta que esse pedaço aí não existe. Não existe. Vamos ver se eu consigo esconder aqui, ó. Esconde isso aqui, ó. Não existe esse pedaço. Sumiu da face da Terra isso aqui. Então, quem é raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3 até infinito? Isso aí é o próprio x. Olha só. Vocês concordam? Né? E agora, esse é o x. Se eu deixo visível aí, ó, deixa eu ver se eu consigo deixar visível. Não, né? Não dá. Deixa eu apagar só aquele trechinho aqui, ó. Apagando esse trechinho aqui, ó. Isso quer dizer, então, que raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 até infinito, se eu chamei de x, isso é a mesma coisa que raiz de 3 vezes esse pedaço que é o próprio x. Ou seja, essa expressão vai dar raiz de 3 vezes o x. Quer ver? De novo, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 até infinito é o x. Então, esse pedaço é o próprio x. Né? Então, substituindo, fica raiz de 3 vezes x é igual a x. Aí a gente resolve essa equaçãozinha. Eleva ambos os membros ao quadrado, né? Deixa eu escrever aqui, ó, a gente eleva, apontador não, que eu quero é a caneta, eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui, e aí essa raiz vai cancelar aqui com o quadrado, né? Então, sobrou que 3x é igual a x quadrado, na incógnita x é uma equação de segundo grau, igual a tudo a zero, então x quadrado menos 3x igual a zero. Põe o x em evidência e aí a gente ainda resolve, né? Equação de segundo grau, vocês acertam craques aí. X igual a 0, x igual a 3. E notem que essa conta raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que é o x, nunca vai dar zero. Por que não vai dar zero? Porque para dar zero tinha que aparecer um zero aqui no meio do caminho. Raiz de zero que é zero. Como não tem zero, então esse x igual a zero não serve. A gente fica só com x igual a 3. E lembrando, por que aparece uma raiz a mais, aí, mais um segundo valor possível para o x? Porque a gente elevou ao quadrado. Toda vez que a gente eleva ao quadrado ambos os membros de uma equação, aí, numa incógnita, a gente está aumentando o grau, portanto, podem surgir raízes a mais que não são raízes da equação original. Beleza? Então, tá aí x igual a 3, né, que é o mesmo resultado que a gente encontrou anteriormente. Finalizando, portanto, o exercício, conclusão, então. K índice n era isso aqui, né? O Kn.
Substituindo-se o n por infinito, né? Vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 até infinito, que dá 3. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 até infinito, que dá 2. Então, k, quando n tende a infinito, vai ser 3 menos 2, ou seja, vai dar 1. Bacana. Se você fizer aquela pergunta, será? Né? E você pode testar na calculadora, faz na calculadora aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 até, né, uma quantidade grande de vezes, você vai chegar aqui, isso se aproxima de 3, aqui de 2, e portanto k igual a 1. E deixo para vocês pensarem aí como exercício extra aí, caso a operação aqui fosse de soma. Deixa eu mostrar aqui, olha só, caso fosse, olha aí na tela, ó, isso aqui, ó, né? Soma, 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 tá? Quanto que daria? Beleza? Bom, ufa! Então com isso finalizamos aí esse encontro. Agora sim, né, vocês estão liberados para fazer a TMTC dessas duas aulas aí, né? Tendo dúvidas, veja as resoluções aí no plural, vá ao plantão de dúvidas e foco, né? Agora dá para se concentrar bastante aí, né, nos seus estudos aí para o vestibular. A gente não sabe quando que essa loucura aí vai, né, acabar e a gente vai poder se ver de novo. Então, né, boas semanas para vocês aí, bons estudos. Abração aí, pessoal.